Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, como está escrito: E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Bendito seja o nosso Deus, que nos ensina as verdades profundas do seu coração, que nos ajuda a entender a grandeza de Deus, o seu amor maravilhoso e o preço tão glorioso que o Senhor na cruz pagou por nós, trazendo para nós uma vida nova, uma vida maravilhosa, e também trazendo para nós os dons do Espírito Santo necessário para cumprirmos o ministério que o Senhor mesmo determinou para a nossa vida. Antes mesmo que houvesse mundo, antes que houvesse terra, o Senhor nos escolheu para ser profetas do Senhor aqui no planeta Terra, e nós nos sentimos deveras honrados com este ministério bendito, pois é a presença do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, trazendo palavras preciosas, divinas revelações, e trazendo a unção do Deus Todo-Poderoso, unção do Senhor Jesus Cristo, unção da cura, unção da ressurreição, unção da vida, da libertação, e nós ficamos honrados em sermos participantes dessa bênção, dessa graça, com esse ministério bonito, glorioso que o Senhor nos concedeu em sermos profetas do Senhor. Nós entendemos que Deus, ele chama a quem ele quer e ele usa no ministério que ele quiser. E nós apenas nos conformamos com aquilo que o Senhor escolheu. Ele é o Rei, ele é o Senhor, ele fala, temos que obedecer, ele age, ninguém pode impedir, e nós também nos conformamos, sim, com esse querer maravilhoso do nosso Deus, tranquilos, porque sabemos que o Senhor age no planeta Terra e através das nossas vidas, ele age sempre em santo amor. Aqui, esse texto é bastante interessante, porque eu me lembro que a igreja dos nossos dias, ela está voltada para o social. E hoje você percebe as igrejas envolvidas com o social, envolvidas, levantando trabalhos, oficinas e tantas coisas para ajudar a sociedade brasileira, a sociedade aqui dessa terra, para encontrar caminhos e solução políticas, muitas vezes, para o planeta Terra, para o nosso Brasil. Assim, as igrejas estão voltadas para encontrar solução, ajudar os políticos a encontrar solução para os problemas terríveis que o nosso Brasil está enfrentando. Mas eu estava pensando que, uma certa vez, alguém perguntou a Jesus a respeito dos impostos, e Jesus disse: olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E pensando bastante, meditando na palavra do Senhor, eu cheguei à conclusão de que há homens chamados para cada área da vida aqui nesse planeta. Mas que a igreja do Senhor Jesus Cristo não foi chamada para resolver problemas políticos, problemas dos reis da terra,
dos presidentes, dos governantes desse mundo, nós temos uma missão diferente, uma missão superior. Que a missão superior é representar o céu aqui no planeta Terra. E na missão de profeta, nós representarmos Deus aqui neste mundo, e a solução que nós temos para o planeta Terra não é solução criada pela mente humana ou pelos recursos de estudos, de faculdades e tantas coisas que nós usamos para o nosso crescimento, mas esses recursos humanos não podem substituir os recursos de Deus. E então Deus chama pessoas para ser rei, Deus chama pessoa para ser político, governadores, presidente, Deus chama pessoas em várias áreas da vida, mas a nós, Deus nos chamou para sermos profetas de Deus aqui no planeta Terra, e Deus usa a nossa boca, a nossa mente, usa o nosso ser para demonstrar a grandeza dele. Por isso é que o Espírito Santo de Deus habita em nós para mostrar a grandeza desse Deus que está em nossa vida, ainda que somos vasos de barro, mas o poder que está em nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus, é a solução de Deus para aquele que sofre, é a solução de Deus para aqueles que estão morrendo nos delitos e pecados, é a solução de Deus para aqueles que foi acometido de terríveis enfermidades, e muitos entraram pelo caminho do vício, da dependência química, e nós apresentamos Deus como solução para todos os problemas da humanidade. Me preocupa deveras que a igreja hoje ela está tão voltada para o social, e você vê pessoas participando de marchas e não sei mais o que, e tantas coisas que estão para chamar a atenção dos feitos sociais que a igreja realiza, mas a pregação do Evangelho, o testemunho do amor de Cristo, a obra missionária, que é um dever somente da igreja, porque o governo não pode custear a obra missionária. O governo não pode ocupar o lugar da igreja. O lugar da igreja foi dado a ela. E se o governo tentar realizar a obra de Deus, da salvação do pecador perdido, sem dúvida alguma, é fracasso na certa. Como é fracasso também se a igreja deixar o seu papel, e se os pregadores, os seus pastores deixar o seu papel na obra de Deus, o papel que ele foi chamado a realizar, os seus dons que o Espírito Santo investiu em nós, então vai ser um fracasso também na certa. Eu chego até a pensar que o mundo está da maneira que está, com todas as dificuldades que existem no mundo hoje. E parece que a obra de Deus está pequena diante da grandeza do pecado e de tudo que não presta que o mundo oferece. Eu acho que a culpa está na igreja. Quando Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa, muitas vezes eu fico pensando que esses campos brancos para a ceifa são pessoas que estão no caminho, viciados, muitas vezes em droga, muitas vezes na perdição, na prostituição, no crime, na destruição, na corrupção e tudo mais. E a culpa, para mim, culpado do mundo estar nessa circunstância, é a igreja. Porque aí a igreja deixou de ser sal da terra, a igreja deixou de ser luz, a igreja se preocupou com os problemas da terra e passou a se preocupar envolver com os problemas da terra e deixar
aquilo que nós somos chamados para realizar. E a igreja, então, ela começa a perder o terreno para o diabo. E o diabo vai levando vantagens. E as obras do diabo vão crescendo a cada dia, porque nós, os ministros de Deus, deixamos a obra de Deus, a obra principal, que é o dever da igreja, para isso nós somos chamados, para depois, e ficamos ali maravilhados por ser vistos como salvadores da pátria, quando nós sabemos que os recursos para salvar o planeta Terra, para salvar o Brasil, está na pessoa maravilhosa do Rei Jesus Cristo, do qual nós somos representantes legais aqui no planeta Terra. Nós deixamos o nosso trabalho, deixamos a nossa missão para fazer a missão dos políticos. Olha, a missão do político é ele que tem que realizar. As creches, as escolas, as estradas, tudo. O político está aqui para isso. Ele faz o papel dele. Mas a igreja tem que envolver com a obra de Deus. A igreja tem que fazer o trabalho que nenhum governo pode fazer. A salvação do mundo está em nossas mãos, não está nas mãos do político. A salvação do mundo está na igreja. Porque Deus deu à igreja autoridade sobre Satanás, sobre o inferno, sobre tudo que mata e tudo que destrói. A igreja é a autoridade, o Senhor disse, aquele que for ligado na terra será ligado no céu, e aquele que for desligado da terra será desligado no céu. É a autoridade, as chaves que o Senhor deu para nós, para exercer a autoridade no planeta Terra. Essa autoridade foi dada à igreja, e a igreja está deixando o seu ministério da salvação do pecador perdido, o seu dever em testemunhar do Evangelho, envolvido com coisas que não nos pertencem. Nós somos chamados para exercer a autoridade celestial no planeta Terra. E o político foi chamado para exercer a autoridade humana aqui nessa terra. É dever dos políticos procurar solução para as cidades, para a família, buscar solução para que o planeta tenha condição de continuar, para que o governo seja cada vez mais forte. É dever dos políticos, e há muitos homens e mulheres chamados para ser políticos. Mas nós, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade, nós somos chamados para trazer o reino de Deus para o planeta Terra, até que a terra se torne como o céu. E isso Deus nos deu autoridade. E nós estamos deixando de fazer o que Deus nos mandou fazer para fazer aquilo que Deus não mandou. Envolver com a política, com coisas que não podem solucionar os terríveis problemas que a humanidade está enfrentando. Aqui o Naamã veio na casa do rei, mas o rei não é a solução. O rei foi chamado para reinar. O profeta foi chamado para profetizar. O rei foi chamado para levantar recursos para o crescimento do seu reinado. O profeta foi chamado para mostrar ao mundo que há um Deus todo-poderoso, que somente Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. E aí foi o que aconteceu. Naamã veio ao rei e o rei disse: isso aí não é comigo. Eu não tenho capacidade, eu não fui chamado para curar enfermos. Eu não fui chamado para curar leprosos. Eu não fui chamado para livrar ninguém da morte. Soluções espirituais somente profeta de Deus, homens de Deus podem fazer. Então, o Naamã já estava decepcionado. O profeta manda chamar
Naamã e falou para o rei: olha, por que você rasgou as suas vestes? Em Israel tem a solução. Eu fico contente em poder dizer, na altura dos acontecimentos, que o Brasil tem a solução. A sociedade tem solução. A família tem solução. A solução é o homem de Deus. A solução são os profetas do Senhor que estão pregando o evangelho do reino em cada cidade, em cada lugar. A solução está em Deus, está em Cristo, do qual o profeta é representante. A solução não está na política, nem nos políticos, a solução está em Deus. O mundo tem jeito, o Brasil tem jeito, o Brasil pode ser livre, o Brasil pode prosperar, o Brasil pode ser luz para o mundo todo, quando a igreja ocupar o seu papel, o seu chamado e o que Deus espera dessa igreja. Hoje você vê a igreja quase não tem missionário, tem igrejas grandes que fica ali dentro de 4 paredes, somente 4 paredes, não cresce, não envia missionário, não dão ofertas para o evangelho chegar até os confins da terra, e a obra missionária vai parando, porque a igreja, em vez de fazer aquilo que Jesus mandou fazer, ir de por todo mundo e pregar o evangelho, a igreja está envolvida com aquilo que não é da alçada da igreja, mas é dos políticos. E os políticos também ficam perdidos porque não tem solução. A questão da saúde mesmo no Brasil. Olha, eu conheço um Deus que cura leprosos, Deus que cura aidético, Deus que cura cancerosos, Deus que cura qualquer tipo de enfermidade. Eu conheço. Esse Deus está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus manifesta na vida dos homens de Deus que estão espalhados em todas as igrejas e denominações que confessam o nome do Senhor Jesus. Mas, no entanto, o mundo está se perdendo, o Brasil está se perdendo na questão da saúde, quando, na realidade, a Bíblia diz que há médico em Gileade. E que nós somos médicos que o Senhor trouxe para esse planeta para trazer saúde de Deus, trazer vida de Deus, recursos celestiais para a salvação do nosso querido e amado Brasil. O profeta disse: olha, manda esse Naamã, porque ele vai ver que tem homem de Deus aqui, neste lugar. Eu fico contente em poder dizer que o Brasil está cheio de homens de Deus. Homens de Deus tremendos, usados pelo Espírito Santo. Homens que falam, e você vê que não foi o homem quem falou, o próprio Deus quem falou. Homens tremendos que a unção da saúde, a unção da cura está nas mãos desses homens. Está nos lábios desses homens que pregam. Homens que são cheios do querer de Deus, despidos de si mesmo para que Jesus Cristo cresça e que eles sejam diminuídos diante da grandeza do Mestre. Homens que reconhecem o senhorio de Cristo e conforma com o querer do Senhor e se doa ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo realize aquilo que nenhum homem pode realizar, nenhum político pode realizar. A salvação do pecador perdido. Os recursos celestiais que manifesta através desses homens de Deus que estão no nosso Brasil. Estão em várias denominações, em várias igrejas, em vários lugares. Ele está manifestando em homens e mulheres e jovens, crianças de Deus. E isso é uma alegria para o meu coração. Por isso eu afirmo que há solução para os problemas.
Naamã poderia estar certo, ele foi no lugar errado. Porque quando nós queremos receber bênção de Deus, nós temos que ir no lugar certo. Nós temos que ir aonde Deus está, onde Deus manifesta. E Deus manifesta na igreja, em sua igreja, coluna e esteio da verdade. Há solução para o mundo. Havia sim solução para Naamã, mas não estava no rei. E nem tampouco estava na nação de Israel. Estava na pessoa de Jeová. Pessoa de Jeová, do qual Eliseu representava. E assim o profeta mostrou como Naamã poderia ser curado. E ali, então, quando Naamã decidiu submeter ao querer de Deus, que se manifestou na boca do profeta, Naamã foi curado. Quando nós quisermos milagres de Deus, é com Deus que nós temos que falar. Quando nós quisermos solução para as dificuldades do planeta Terra, para a situação do planeta ou do nosso Brasil, nós podemos até procurar político, mas quando a questão é milagre, que o homem não tem solução e nenhum homem é capaz de realizar milagre, é com Deus que nós temos que buscar. E aí, os homens e mulheres e jovens e crianças de Deus têm que entrar em ação. Como Eliseu não ficou esperando o Naamã chegar, o rei mandar, ele mesmo entrou na situação do rei, sabendo que o rei estava perdido porque não tinha solução. Hoje nós percebemos que o nosso governo está perdido e sem solução. É hora da igreja do Senhor Jesus Cristo entrar em ação. É hora dos homens, mulheres, jovens de Deus levantar com aquela autoridade que Deus nos deu. O que for ligado na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. É hora da igreja tomar a posição. E deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. E você vem e faça o que Deus mandou fazer. E o que Deus nos mandou fazer é trazer solução do reino de Deus para o planeta Terra, até que a terra se transforma no céu. Que Deus nos abençoe.